Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui novamente, certo? Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho voltada para o que a gente aprendeu na aula passada, certo? Então, tem a ver com a questão dos ciclos biogeoquímicos. Vamos lembrar um pouquinho, né? Antes de começar tudo. Os ciclos biogeoquímicos, né, eles foram criados, digamos assim, para que houvesse uma transformação nos agentes naturais. Então, como o ciclo da água, que nós sempre precisamos, do oxigênio, do hidrogênio. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles fazem como se fossem uma nova transformação desses produtos para que não faltem para nós. Né? Uma vez que esses produtos eles são tão importantes para a nossa sobrevivência. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles são feitos para que assim ocorra, né, o processo de transformação desses materiais para que eles nunca acabem, né? E um dos principais ciclos que nós vamos trabalhar hoje é o ciclo da água, tá? Como nós sabemos, a água é a estrutura mais importante que nós temos, né? Porque nós, seres humanos, nós temos no nosso organismo uma quantidade muito grande de água. Então, mais de 70% do nosso corpo, ele é coberto por água. Então, sem água, o nosso corpo desidrata e não faz as suas funções naturais normais. Então, a água ela é muito importante para o ser vivo. Então, a nossa sobrevivência depende da água, né? O nosso planeta, ele depende de água, porque tudo que nós fazemos para a manutenção da vida na Terra, seja ela questão de alimentos, né, da indústria, tudo isso é preciso da água. Aqui no nosso planeta, né, a água ela é encontrada em maior incidência, certo? Ela tem uma quantidade maior de produtos, ela tem uma maior quantidade. Então, se eu fosse fazer um desenho geral de como é a quantidade de água do nosso planeta, eu iria ver que ele é 3/4. Então, se eu pegasse um círculo e desenhasse e cortasse ele em 4 partes, 3 dessas partes seriam de água. Então, no nosso planeta, a gente tem muito mais água do que terra, certo? Então, é por isso que quando, né, Yuri Gagarin, ele fez a sua viagem para fora da atmosfera da Terra, uma das coisas que ele disse é a Terra é azul, por conta da quantidade de água que ele viu lá de cima. Então, a gente consegue observar que a gente tem muito mais água do que terra. A água, ela é o bem mais importante que nós temos para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência. Sem a água, muitas atividades humanas, atividades agrícolas, elas não conseguiriam ser restabelecidas. Então, tudo hoje que nós fazemos voltados, né, para a questão da água, toda a nossa sobrevivência, toda a base disso é a base da água. Então, a água ela é de extrema importância para a minha sobrevivência, para a sobrevivência de cada um de vocês. Né? Como já tem, né, no slide que vocês estão vendo aí, 97%, né, da nossa natureza ela é revestida, ela tem oceanos, né? Então a água hoje ela é dividida em 3 patamares, né? A gente tem a água no estado sólido, líquido e gasoso, mas aqui o ser humano mais necessita, né, que mais tem necessidade é a questão da água no estado líquido, tá? E essa água no estado líquido, ela precisa ser cuidada, porque uma vez que eu necessito dela, todas as minhas atividades elas são realizadas, né, e eu tenho mais fonte de vida através delas. Eu tenho aí, né, que o que acontece na natureza? Quando, antes de iniciar o ciclo da água, para que essa água ela nunca desapareça, né, a água ela tem estados físicos, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho para esse slide, para a gente ver que a água elas são encontradas em 3 estados físicos e ela passa por várias transformações. Então, a água, ela tem, por exemplo, para o seu ciclo, ela apresenta algumas mudanças de estado, que é a evaporação, a condensação, a solidificação e a precipitação. A evaporação, condensação, solidificação e precipitação são estruturas que ocorrem, certo? São atividades que ocorrem com a água no seu processo do ciclo biogeoquímico. E é isso que nós vamos ver. Né? O ciclo hidrológico ou ciclo biogeoquímico nada mais é do que a circulação da água entre os seres vivos e essas estruturas. Então, por exemplo, em um ciclo da água, nós temos os seres vivos, principalmente as plantas que auxiliam, e nós também, né, que utilizamos a água,
rios, mares, lagos, o solo e a atmosfera. Então, todas essas estruturas, elas são importantes para o processo, né, de transformação e do ciclo da água. Então, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, ele serve para que a água esteja em constante circulação, tá? Como eu já falei, né, existe 4 fases no ciclo da água, que é a evaporação, a condensação, solidificação e a precipitação. Então, para o ciclo da água, acontece esses 4 fenômenos. Nós vamos falar agora um pouquinho da evaporação, tá? A evaporação é uma mudança, né, uma passagem de estado da água. A água estava no estado líquido e ela foi para o estado de vapor, ou melhor, ela foi para o estado gasoso. Como é que ocorre isso? Isso ocorre naturalmente por conta da ação das temperaturas. Conforme o aumento da temperatura vai acontecendo, né, o calor da água, então esse vapor, a água se transforma em vapor e ela vai para a atmosfera. Na casa da gente, a gente vê esse fenômeno quando a gente coloca uma panela de água no fogo. Então, quando eu coloco uma panela de água no fogo, por exemplo, e a tampo, e eu tiro a tampa, a gente percebe que a fumaça ela sobe. Isso acontece por quê quando eu tiro a tampa? Porque a água que estava no estado líquido, ela se transformou em vapor. Então, o processo de evaporação acontece quando a água está no estado líquido e ele passa para o estado gasoso, tá? Na nossa casa, a gente precisa de uma fonte de calor, no caso, fogão, micro-ondas, enfim, tá? No caso do meio ambiente, essa fonte de calor é pela ação do sol. Tá? Então acontece naturalmente com essas águas. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas tem épocas do ano, por exemplo, que tem períodos que a água tá quente em algumas regiões, justamente porque nesse processo, diante do período do dia, está acontecendo o processo de evaporação. Após o processo de evaporação, a água ela passa pelo processo de condensação. O que é condensação? É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Então, esse processo acontece quando, por exemplo, há concentração de água em uma zona muito fria. Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu coloquei água no fogo e coloquei a tampa. Quando eu tiro a tampa está cheia de gotículas. Por que isso acontece? Porque antes daquelas gotículas se formarem, a tampa era a minha zona fria da panela. Então, o local que tinha menos calor era a tampa. Então, quando a água ela ia lá e batia, certo? Ela batia nessa água, nessa tampa, quando o vapor da água batia nessa tampa, ela resfriava. E aí, o estado gasoso se transformava em líquido, tá certo? Então, isso é interessante da gente perceber, tá? Que isso, quando a água está no vapor, certo? E aí eu coloco a tampa, o que acontece? A tampa é a minha zona fria. Então, quando aquele vapor bate na tampa, que é frio, acontece um choque térmico e aquele vapor, ele se transforma em gotículas de água. É assim que ocorre o processo de condensação. A água estava no estado gasoso e passou para o estado líquido, ok? Outra coisa também que acontece, né, é a solidificação. A solidificação é a água quando está no estado líquido e ela passa para o estado sólido. Para isso, deve haver uma baixa drástica na temperatura. Então, a temperatura ela precisa ter um baixo muito grande. Então, por exemplo, se a temperatura antes ela estava a 100 graus, um exemplo, ela tem que baixar para o mínimo possível. Quando é que acontece isso? É bem parecido, certo? No ciclo da água com a condensação. Mas no ciclo da água, quando baixa demais a temperatura, essas gotículas de água que foram formadas lá na tampa, elas resfriam demais e aí elas se solidificam, formando o que a gente chama por neve, granizo ou geada. Então, quando é que forma uma neve, um granizo ou uma geada? Quando a temperatura ela baixa bruscamente, certo? Abaixo de zero. Aqui no nosso país, nós temos o Rio Grande do Sul como um exemplo muito grande de processo, né, de lugar que acontece esse processo de transformar a água em sólido, né? Então, por quê? A água lá no ciclo subiu a água, evaporou,
chegou até a nuvem. Quando chegou na nuvem, a nuvem é o agente frio da água. Então, transformou aquele vapor em gotículas. Mas quando resfria demais, a temperatura baixa demais, então todo esse processo ele se transforma, tá certo? E aí ele se transforma em sólido. O que era líquido vai se transformar em sólido e a água, então, ela fica em estado de neve, granizo ou geada, tá certo? E por fim, né, a outra estrutura que acontece é a precipitação. O que é a precipitação? As nuvens, elas ficam cheias de gotículas de água e elas ficam em uma determinada região. Se a gente perceber, por causa do movimento da Terra, as nuvens, elas meio que a gente imagina que elas estão andando, né? Mas, na verdade, o que acontece é pelo movimento da Terra. Mas quando o movimento acontece e essas nuvens, elas passam ou elas ficam em uma região muito mais fria, então acontece dessas gotículas elas se formarem e ficarem pesadas. E aí as nuvens fazem com que elas possam se soltar, certo? Então isso é um parâmetro interessante para a precipitação. O que é precipitar? Chuva. Tá? Então, quando eu falar em precipitação, eu estou falando de chuva. Então, a chuva só acontece no ciclo da água, quando todo o ciclo ele já está formado e as etapas da transformação da água acontece. Então, eu preciso que aconteça a evaporação, a condensação. Eu preciso que aconteça a solidificação para que aconteça a precipitação. Então, a precipitação é quando cai, quando as nuvens, né, elas estão pesadas o suficiente e aí acontece o processo de chuva ou precipitação. Nós temos aqui, né, alguns exemplos, isso muitos de vocês lembram, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho o meu vídeo para que fique melhor para vocês verem o desenho, né? Então, eu tenho aqui um esquema, tá certo? Sobre como acontecem essas mudanças de transformação dos estados da água. A gente já viu isso, é só para a gente entender melhor. Então, a água ela tem os estados sólidos, líquidos e gasosos. Existe o processo que eu preciso de aumento da temperatura para que haja a modificação dos estados da água, e existe o processo que é a redução, é quando a temperatura baixa. Então, para que aconteça o processo de transformação. Então, vamos lá. Do sólido para o líquido. Então, vamos imaginar que eu tenho gelo e o gelo derreteu. Então, esse processo ele é chamado de fusão, tá certo? Então, o processo de fusão é quando a água estava no estado sólido e ele passou para o estado líquido. Tá? A vaporização é o que a gente acabou de falar, que é a mesma coisa de evaporação. É quando a água está no estado líquido e vai para o estado gasoso, tá? Todos esses dois que eu falei aqui, tanto a fusão como a vaporização, eles precisam do aumento da temperatura. Sem o aumento da temperatura, não ocasiona o processo de transformação da água, tá? E aí nós temos a sublimação, que é o transporte do estado sólido para o gasoso. Um grande exemplo que nós temos é o gelo seco, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho da redução da temperatura, quando a temperatura é mais baixa, tá? Então, quando a temperatura é baixa, a água no estado gasoso, ela passa para o estado líquido. Lembra que eu falei da condensação? Condensação é a mesma coisa que liquefação, ó, tá bom? Perdão, de solidificação, que é quando a água acontece, né? Então, no estado líquido, a água se solidifica, então ela vira o gelo. A liquefação é a mesma coisa, certo? Que condensação. E o do gasoso para o sólido pode acontecer por conta da função e da formação do gelo, tá? Que são as geadas, por exemplo. Qual é a importância desse ciclo da água, né? A importância do ciclo da água é para a manutenção do ser vivo, né? Sem essa água, nós, seres vivos, não conseguiríamos sobreviver. Nós não sobreviveríamos, nós não viveríamos bem. Então, o ciclo da água, ele é importante para esse processo de sobrevivência dos seres vivos, né? Então, é por causa do ciclo da água que acontecem as variações climáticas, o desenvolvimento de plantas e animais, né? O funcionamento de rios, lagos e oceanos. Se não tivesse
esse processo de funcionamento do ciclo da água, provavelmente não existiria rios, lagos e oceanos, e nós teríamos vários problemas relacionados com o meio ambiente. Então, o nosso ambiente, né, ele não teria a quantidade de seres vivos que a gente tem hoje. E aí a gente tem um ciclo da água e esse esquema para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, ó, a água, certo? A gente tem aqui tipo um rio, um armazenamento de água, que pode ser rios, lagos, oceanos e etc. Essas águas que estão nesses reservatórios, elas evaporam, passam do estado líquido para o estado gasoso, vão até as nuvens. Lembra que eu falei? As nuvens é o ambiente frio, então transforma essa água, né, pelo processo de condensação, do vapor para gotículas de água. Quando essas gotículas de água, quando essa nuvem ela sai do local quente e ela vai para um local mais frio, então ocasiona o processo de precipitação, que é quando a água cai. Então, o processo de precipitação é a chuva. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer a vocês, que as plantas, elas também auxiliam no processo do ciclo da água, porque a evaporação das plantas é chamada de transpiração. Então, as plantas transpiram, tá certo? Elas fazem esse processo de transpiração para que a água também ela possa sair, certo, das plantas e ir para as nuvens. Então, o ciclo da água, ele é importante para a minha manutenção. Quando eu vou falar de água, não sei se vocês lembram da aula de ciclos biogeoquímicos, eu falei sobre a água. Então, a água, ela é um solvente universal. Ela é usada em tudo. Eu posso utilizar a água até mesmo, certo, para fazer testes em celulares hoje em dia. Eles utilizam a água na questão dos chips, da placa-mãe. Quando eles vão fazer alguma alteração no computador também, eles fazem esse tipo de alteração. Então, as indústrias hoje em dia utilizam água, né? As indústrias alimentícias, tecnológicas, farmacêuticas, as indústrias de farmácias, né, de remédios, elas fazem isso também, além da indústria alimentícia, né? A indústria de comércio. Nas nossas casas, tudo que nós fazemos é baseado na água, se é uma alimentação, se é uma limpeza do ambiente, se é o cuidado com tudo isso. Então, tudo que nós fazemos é uma forma de cuidado com a água. Então, nós precisamos regar e ter muito cuidado com ela. Uma vez que eu não cuido da água, pode acontecer um fenômeno que é chamado de chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida é quando a água ela está completamente danificada, ela está poluída e com isso todos os reagentes que estão ali, elas vão para o processo de evaporação. Quando uma quantidade muito grande de água acontecer e acarretar esse problema, nós vamos ter dificuldades no processo de vida. A gente vai ter dificuldades de sobrevivência. Então, a água, ela é a fonte principal de sobrevivência que nós temos. Nós vemos que as indústrias, né, a NASA, por exemplo, está tentando gradativamente levar os seres humanos para fora da atmosfera do nosso planeta. Mas até hoje eles procuram um planeta que tenha água em estado líquido. Sabe que tem outros estados, mas ainda não tem líquido. Então a água é necessária para a minha sobrevivência, para a sobrevivência de cada um de vocês. Então a gente precisa cuidar e a gente precisa ter essa consciência, certo? Lixo no chão, lixo nos rios, isso ocasiona problemas. Qual é a atividade que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam um desenho no caderno de vocês, mostrando a importância da água para os seres vivos. Eu quero que vocês façam os tipos de slogan, como se fosse uma campanha, para que as pessoas entendam a importância da água. E coloquem também nesse slogan sobre o ciclo biogeoquímico. Como é que esse ciclo biogeoquímico é tão importante para a água e como é que nós somos e como é que a água é tão importante para nós, certo? Então essa é a minha sugestão de atividade. Um beijo grande, muitos bons estudos. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.